Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Eu posso viver longe do teu amor, Senhor. Eu posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Boa noite, igreja de segunda-feira. Que maravilha, hoje Dia das Crianças, né? 12 de outubro, né? Não vamos ter o nosso grude online, mas vamos ter uma palavrinha para a gente meditar, refletir sobre o que Deus tem para nós nesse tempo. Lá eu compartilhei uma canção conosco aqui agora sobre sermos como criança, né? E eu queria hoje compartilhar com vocês um tema que a gente compartilhou com as pessoas e Deus tem falado conosco sobre vacina, né? Tem muito a ver com criança, né? A gente vacina quando é criança, depois você faz o reforço, mas quando adulto algumas vacinas você continua tomando, mas geralmente quando nós somos crianças nós vamos nos imunizar, não é verdade? E nós estamos nesse momento de pandemia, em meio à pandemia, e todos nós aguardando a vacina. Por quê?
porque estamos com medo da morte, não é verdade? Estamos vendo aí o coronavírus, né? O Covid-19, o novo Covid-19, levando algumas pessoas, amedrontando. Então toda a humanidade, o mundo inteiro agora, quer que saia uma vacina. Para quê? Para que todos sejam imunizados, para que todos tenham a sua imunidade, né? Vamos dizer assim, aumentada para que a morte não atinja a humanidade, o medo não atinja a humanidade. E hoje eu queria falar com você sobre o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é verdade? Então, o medo do coronavírus tinha que ser mais ou menos equivalente com o medo do pecado. E como o mundo, vamos dizer assim, as nações, os governos do mundo, eles estão todos empenhados em quê? Em imunizar a todos. Não existe uma ideia de que vamos vacinar um grupo e não vamos vacinar o outro. Todos devem ser vacinados para que ninguém sofra o impacto, né? E haja uma grande contaminação. E Deus também, quando envia Jesus para morrer e eliminar o pecado da humanidade, Ele quer que todos sejam salvos, que todos tenham e sejam vacinados pela vacina que é para vencer o pecado. E eu queria te perguntar, você que é aí, igreja de segunda-feira assistindo, qual será a vacina contra o pecado? O que será que é o princípio ativo do pecado? O que nós temos que isolar? O que deve ser criado para que o mundo fique livre do pecado? E eu queria começar dizendo para você que o princípio ativo do pecado é a incredulidade, não é verdade? Por isso que lá em João 3,16, Deus disse assim, ó, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, em João 3,16, Deus disponibiliza uma vacina contra o pecado, que vai originar a morte, né? Talvez muita da gente, muitos de nós não acredite que o pecado vai produzir a morte, mas a Bíblia diz que o pecado vai gerar morte, morte espiritual e às vezes até morte física. Mas Deus, no seu grande amor, a Bíblia fala que Ele amou de tal maneira que Ele deu. Né? Você vai ver que a vacina do Covid ela vai ser gratuita. Você não vai pagar por ela. Por quê? Porque todo mundo tem interesse de que o mundo volte ao normal, que as pessoas não fiquem isoladas, que as pessoas não parem de trabalhar, de sonhar, de empreender. E assim Deus também quer que a gente cumpra o nosso propósito, que a gente viva os nossos sonhos, viva os planos e os propósitos de Deus para nós. Logo, não devemos morrer, nem espiritualmente e nem fisicamente, de forma prematura, como às vezes acontece. Então eu queria dizer para você que está aí me assistindo, talvez você que está em algum lugar ouvindo esse vídeo, assistindo, quero dizer, nós precisamos nos vacinar. E a vacina para nós é crer em Jesus Cristo, é crer na obra da cruz, essa cruz que você vê aqui atrás, que um dia Jesus a deixou vazia, porque Ele morreu por nós, derramou o seu sangue, se entregou por nós. Mas qual é o princípio ativo do pecado? É a incredulidade. As pessoas não creem que Jesus morreu, não creem que Jesus ressuscitou e não creem, e por isso não buscam a vacina, não vão até o posto de saúde, né, que seria a igreja, não vão até o médico, né, que os pastores, os líderes, aqueles que vão levar você a conhecer a vontade de Deus, não é verdade? Que é Jesus. Então, só para a gente fechar esse entendimento, para que esteja claro para você que sem Jesus a morte vai se instalar, de alguma forma na sua casa, na sua família, na sua saúde. Então, você precisa tomar essa vacina, você precisa se abrir para Jesus, você precisa se entregar, você precisa crer que Ele é o Filho de Deus, você precisa buscar essa imunidade. E assim como uma vacina dessas que a gente toma, biológica, né? Você precisa ter reforços e talvez ser vacinado ano a ano. Então, a vida com Jesus, você precisa alimentar, se revacinar, né? Fazer parte da Santa Ceia, que é quando você se alimenta de Jesus, ouvir a palavra, ir à igreja, ser discipulado, participar de um pequeno grupo, de uma igreja, estar conectado para que Jesus possa estar imunizando você contra o pecado. Eu não sei se vocês sabem, alguns dados, né, da Organização Mundial de Saúde, diz que o Brasil está correndo sérios riscos nesse momento, por causa da pandemia. Muitas mães e pais não levaram seus filhos para tomar a sua vacina de forma rotineira, né? Perdeu aquele processo da vacinação. Com isso, corre-se um risco de voltar algumas enfermidades que já estavam imunizadas.
E na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes você é convertido há um tempo, mas você deixou de ir à igreja, deixou de congregar, deixou de tomar ceia. Você pode voltar a pecar. Você pode voltar a ser contaminado pelo pecado. E nessa noite eu estou aqui para dizer, vamos nos encher de Jesus. Vamos deixar Ele nos imunizar todas as áreas da nossa vida. Ok? Então, eu quero deixar claro para você que está me ouvindo, Jesus é a vacina contra o pecado. Vamos deixar Ele nos encher a tal ponto de nenhuma área da nossa vida mais ser contaminada e nem morrer. Sonhos, planos, projetos, chamados, família, tanta coisa que Deus tem para você. Então, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa convencer você a ir até Jesus, como diz Isaías 53, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, né? Pecador se arrepender, ele veio para nos livrar do pecado. Ele veio para nos livrar da morte. Ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Então, fica aí um conselho, fica aí uma dica nesse tempo que estamos tão preocupados com uma vacina para o Covid. Vamos nos vacinar contra o pecado, né? Através da palavra, através da vida de Jesus, através do amor de Deus que foi manifesto em Cristo Jesus. Amém? E aí, só para resumir, o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 2:20, ó, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, a vacina vive em mim, e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Então, a incredulidade, ela é o princípio ativo do pecado. Você desobedece então a Deus. Então, viva na fé do Cristo e deixa Ele imunizar você e toda a tua vida. Deus abençoe vocês. Excelente. Dia das Crianças é dia de vacinar. É dia de vacinar contra o pecado. Esse é o maior presente que você pode ter. Deus abençoe em nome de Jesus.